Quero algo mais bonito, generoso, do que um processo de alguém pegar uma criança para cuidar. Dentro desse assunto, o olhar é muito importante para a primeira lei sistêmica, que é do pertencimento e da exclusão. E isso é trazido à tona, isso é explicado muitas vezes. Existem casais que explicam, você não é nosso filho, mas nós cuidamos de você como se você fosse. Existe de tudo. Existem pessoas que escondem. Hoje é menos comum, mas antigamente era muito comum não dizer que a pessoa era adotada. Então, tudo que está dentro do corpo dele, nada é daquele que pegou para cuidar. E sim, tudo é do pai biológico. Então, o modelo cultural, a forma de pensar, é tudo diferente. São sistemas totalmente diferentes. E aí eu tenho que criar essa criança dentro do meu modelo. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui, porque hoje nós estamos com um convidado que já é aqui o patrimônio da casa, Medina. Com toda certeza. O cara é muito especial, é meu parceiro mesmo, tenho muito carinho, admiração e é a fonte da sabedoria aqui, hein? Já participou de alguns episódios com a gente e se Deus quiser vai estar muito mais, porque cada episódio é uma aula e muitos ensinamentos para a vida, muitas reflexões. Seja muito bem-vindo, Cassião. A gente almoçou junto hoje, Cassião. Bem-vindo, Cássio. Almoçamos? Nem lembro. Nem lembra mais, né, Cassião? Não lembro. Já me descartou. Já. Você já é passado? Já sou passado, Medina. E aí, Cassião? Firme e forte? Firme e forte. Mais firme do que forte. Você tá trabalhando muito, Cassião. Tá. Tem que colocar um pé no freio. Tá nos atendendo aqui, de estar vindo no podcast. Uma maior honra. Sempre muito bom, né? Trocar ideia, né? A honra é nossa, Cassião. Cassião, O que nós vamos falar hoje? Vamos falar. Então, a ideia é ter sempre você aqui para trazer temas importantes, né? Que reflete aí a nossa sociedade aí como um todo, né? E as vidas das pessoas e traumas que elas podem carregar, porque de um início ali ou de alguma situação que ficou talvez não tão resolvida. Vamos falar hoje sobre 2 assuntos importantes aqui no pente fino mesmo? Beleza. Aborto e adoção, com a tua visão assim de constelação sistêmica. Mas antes disso, Cassião, da gente entrar nesse assunto, a garota aqui, Rafa Medina, tem um recado muito importante para você. Qual que é o recado, Medina? Curte, comenta e compartilha. Galera do Spotify que está nos ouvindo também, não deixe de indicar o nosso podcast, que hoje vem pérolas de sabedoria. E é isso aí. Olha que rostinho bonito, Cassião. Linda demais. Mas e aí, Cassião? Então, almoça com você, depois você viu, né? Fica cheio de conversinha furada, né? Fica cheio de conversinha furada. Será que isso é o mal dos homens no casal? Isso daí, na verdade, é um leve peso na consciência. Leve peso na consciência. Não chega a ser um grande peso, né? Almoço entre amigos. É isso aí. Diminui quando ele fala com quem ele tá. Eu tava só com... Ali eu só tava absorvendo conteúdo. Cassião... Não, você, eu já falei. Você, o Cassião é a lenda, é o você não mestre. quer fazer mentoria, você quer almoçar.
Esse é você. As minhas mentorias é o almoço. Tem coisa melhor, Cassião? Mata carne. 2 coelhos com uma pancada. Lógico. Mas e aí, Cassião? Agora vamos ficar sério porque é um assunto importante. É muito sério. Esse assunto é realmente de uma seriedade e ele é atrelado a uma dicotomia muito forte, porque eu penso assim, quando a gente fala em adoção, eu vejo uma ação social linda por trás disso. Quero algo mais bonito, generoso do que um processo de alguém pegar uma criança para cuidar. E aí, se você me permite, eu gostaria de falar para as pessoas já de cara. Nossa, já de cara é duro, hein? Porque eu queria ir mais para o meio. Eu queria que vocês repensassem uma coisa. Ouça bem essas duas frases que eu vou dizer e vê como seu coração ressoa ao ouvir as duas frases. O que a sociedade nossa diz aí fora é: eu peguei um filho para criar. Então, diz assim internamente: eu peguei um filho para criar. Vê que você sente ao dizer isso. Vê que peso você carrega. E aí eu quero trazer uma reflexão. O filho é seu? Sim, é. O filho é seu? Biologicamente? Biologicamente não, sim. Agora ouve a outra frase, vê como você sente. Eu peguei uma criança para cuidar. Diz as duas frases e vê o que você sente dentro de você ao ouvir essas duas frases. Só de eu falar das frases, eu já arrepiei. Então, essa reflexão é muito importante, porque o processo da adoção e o processo do aborto, ele tem algo em comum, que é uma exclusão. Alguém foi excluído. E a exclusão, dentro da visão sistêmica, é uma penalidade, é uma infração de grau gravíssimo. Todos os elementos dos sistemas que estão atrelados a qualquer tipo de contexto, e aí, às vezes, tem mais de um sistema envolvido. Existe um sistema biológico, existe um sistema que pegou a criança para cuidar. Não tem só um sistema. Então, todo esse conglomerado sistêmico entra num processo de colapso. Enquanto não colocar nos seus devidos lugares, nas suas devidas funções, cada um dos seus elementos. E, obviamente, é muito comum as pessoas dizerem: eu sou adotado, mas não sei nem quem é meu pai, nem sei quem é minha mãe. Existe isso. Eu já atendi muitos casos assim. E tudo bem, é uma verdade. Mas há uma exclusão. Então, dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo evolutivo, dentro de um processo de reparação sistêmico, nós precisamos incluir quem foi excluído. Porque quando um casal pega uma criança para cuidar, antes deles tiveram duas pessoas que nós não sabemos quem são. Sim. Mas se não fosse esses dois que nós não sabemos quem são, existiria aquele outro sistema? Existiria aquela criança? Existiria aquele um que está fazendo uma ação linda, uma ação generosa, uma ação socialmente fantástica de pegar alguém para cuidar? E aí eu insisto nessa frase. Vocês não vão me ouvir falar: peguei um filho para criar. Essa frase não é uma frase boa. E aqui a gente precisa separar o vínculo do amor. Eu amo quem eu quero. Você é meu pai, mas eu amo ela. Tá tudo certo, é meu direito. Mas eu não posso amar ela e desvincular você do meu sistema.
E hoje nós recebemos um convidado que ele passou por um processo de adoção, a situação dele não foi muito boa, né? Todo o processo que ele teve, ele acabou voltando e sendo adotado novamente por uma outra família. E passou todo o processo do perdão, ele escreveu um livro sobre perdão, a importância do perdão. E ele adotou uma menina que estava com ele aqui hoje. Com 3 meses E ele não usou essa palavra. Ele falou, ela foi um presente que veio para nós, com 3 meses. E aí, por ele não ter tido esse pai, a presença do pai, hoje ele faz tudo para ela, né? Ele deixou isso bem claro, assim. É muito confuso, né? O que eu observo dentro desse contexto é que numa exclusão há um vazio. Sim. O vazio do pai e da mãe, porque às vezes não é só de um pai, às vezes dos dois. Sim. Mas não importa. Se for de um só, é um vazio muito considerável. Muito considerável. Nós gravamos um podcast falando sobre as clínicas de dependência química e falamos sobre os vícios. Sim. Uma das características muito grande numa exclusão é cair para esse lado da compulsão, da dependência química, do álcool, porque é uma forma muito fácil e tranquila para fechar esse vazio que fica da falta de um pai e de uma mãe. São poucas alternativas, infelizmente. É a prostituição, é a compulsão, e nada delas é tão boas. Até para falar é ruim. Mas é o que mantém a pessoa prazerosa por 1 minuto, 2, 3, em detrimento a tantos 1000 minutos que tem num dia. Porque se não for isso, só tem um caminho. Sim. Acabou. Inclusive, o prazer. Por ele sentir isso aos 15 anos de idade, ele pensou em suicídio. E aí é onde que tem Todos. Eu me lembro, eu estava até comentando agora de pouco, né? Eu reuni 100 pessoas numa clínica, um dia, foi até esses dias mesmo. Eu falei assim para eles, não precisa ninguém falar nada, nem levantar a mão para nada. Mas se tiver alguém que vai contra o que eu for falar, pode ficar de pé e pode levantar a mão. Cada um de vocês aqui, no mínimo, já pensaram em se suicidar no mínimo uma vez. Pensaram. Só pensaram. E teve gente que avançou mais do que pensar. Sim. Aí eu olhei pro rosto de cada um, assim, ó. Estavam todos num círculo, né? Todo mundo ficou quietinho, assim, ó. Ninguém se manifestou. Porque é normal. Sim. É o normal. Inclusive, ele trouxe um dado aqui, né, Gu? Ele falou que a cada 40 segundos uma pessoa tenta contra a vida. Sim. E mais de 1 milhão, né, de mortes por ano no Brasil, sendo um grau no mundo de suicídios, sendo um índice maior aqui no Brasil, em Teresina, né? É. Ele trouxe esses dados. A cidade aqui. que mais tem suicídio no Brasil, segundo as dados, informações, Teresina. Dentro desse assunto, o olhar é muito importante para a primeira lei sistêmica, que é do pertencimento e da exclusão, né? Então, todo elemento pertence a um sistema. Não tem como eliminar uma pessoa. A eliminação é um processo da nossa ilusão. Porque por mais que eu elimine alguém, esse alguém não sai do sistema. Ele não tem como sair. Ele pertence a um sistema. É lei. Lei é lei. Lei eu posso gostar, posso não gostar. Mas é a lei. Então, onde há sistemas com exclusões, carece de muita reparação. E às vezes são reparações complexas. De um grau de complexidade grande. Eu ainda não conheci, e não duvido que possa existir, mas a chance é muito remota, de uma pessoa que foi adotada ter um sistema extremamente harmônico. Eu até lembro de um caso de uma pessoa que eu atendi, que parecia que até seria, né? Porque, teoricamente, ela foi adotada por uma família extremamente em condições socioeconômicas
muito favoráveis. Se ela pedisse um helicóptero, chegava o helicóptero no dia seguinte. E todo mundo achava que ela era feliz. Mas internamente, os estragos que tinha dentro dessa menina era gigantesco. Não dormia emocionalmente, não na parte externa, mas na parte interna, totalmente dilacerada, sem entender os porquês das coisas. Obviamente, a falta do pai e da mãe. E era muito amada, muito querida pela família. Era assim, era mais bem tratada do que o próprio filho. Cássio, você já pegou alguma situação? Porque, inclusive, na minha família existe, por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Quando é adotado pela própria família, tipo, a avó adota, o pai, no caso, meu irmão não deu certo com a esposa dele, eles terminaram, e aí esse filho, o primogênito deles, o mais velho, minha mãe adotou e criou o neto como filho, assim. Ainda assim, existe essa exclusão. Pelo fato de estar dentro da família, esse impacto é menor ou não tem diferenciação? Muito boa essa pergunta. Em um dos livros, eu já ouvi pessoalmente o Bert Hellinger, o alemão, que é o pai da constelação familiar, que não é o que eu trabalho, né? Mas é através dela que nasce essa vertente que eu desenvolvo. Mas em um dos livros ele fala sobre adoção. E ele diz, na minha opinião, eu não sou contra a adoção, mas deveria ter critérios. E um dos critérios seria perguntar para toda a família quem gostaria de cuidar dessa criança. Bert Hellinger dizia isso. Se ninguém quiser, aí nós partimos para um plano que é o plano que nós conhecemos, do processo natural. Porque hoje, até mesmo dentro do contexto jurídico, tem regras, né, para isso hoje. Não se adota de qualquer jeito, né? Tem regras para isso. Mas, independente de como é, a sua pergunta ela é muito boa, porque eu acho que ameniza um pouco a dor, ameniza um pouco os desconfortos inerentes a uma exclusão, mas ainda assim há uma exclusão, mas sim, de fácil reparação, muito mais fácil reparação. E acontece, eu já peguei casos assim, né? E tem que ficar muito claro dentro do contexto do processo da constelação sistêmica, deixar muito claro, olha, ele é seu avô, ele não é seu pai. Então, no processo da reparação, eu já falo, eu te amo como se você fosse meu pai, mas você é meu avô, meu pai é ele. O amor eu escolho. E a gente ouve muito isso de pessoas que falam, mas eu amo eles, eles fizeram tudo por mim. E a gente tem que levar em consideração o amor. Porque esse amor, ele é direito da pessoa. Ela escolhe quem ela ama. O ponto aí não é esse. O ponto é, por amar tanto eu excluo naturalmente alguém. E a exclusão pesa no processo, né? Se torna um processo bastante complexo. E se a gente for observar com o microscópio, quase todas as áreas da vida do adotado acaba entrando em colapso. Cada um com a sua história. E quem adotou, que fez uma ação linda, que passou por todo esse processo, não é fácil passar por esse processo jurídico, inclusive. Entrar numa fila, é um negócio complexo. Por isso que eu falo que é lindo. Socialmente é algo lindo, é algo... Nossa, devia ser condecorado quem faz isso. Só que precisa também entender as anomalias que vêm junto nesse pacote. Porque quem adota, na verdade, tem que estar pronto, né, para se expor a essas situações. Então, se for uma pessoa um pouco de mais idade, você já tem sentimentos formados, né? Já vem quebrantada, na maioria das vezes, eu acredito.
pensa assim, ó. Se alguém acompanhou, está assistindo algum das minhas entrevistas no podcast com o Gustavo e com a Medina, vai entender, mas vamos falar para quem também não entende. Os pais biológicos têm pensamentos, sentimentos, emoções e têm crenças. Ele tem a biologia química. Então ele tem a química orgânica dentro do corpo. Quando um óvulo encontra o espermatozoide, tem uma criança. E essa criança pode ser o eventual adotado. Então, tudo que está dentro do corpo dele, nada é daquele que pegou para cuidar. E sim, tudo é do pai biológico. Então, o modelo cultural, a forma de pensar, é tudo diferente. São sistemas totalmente diferentes. E aí eu tenho que criar essa criança dentro do meu modelo. Sim. Mas dentro dele, toda a parte atrelada à química orgânica, que são os pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, não tem absoluta... Já vem. E isso é muito interessante que você está falando, porque ainda, gente, eu sempre pego minha família de exemplo. Meu pai adotou esse meu irmão mais velho, que separou e depois o filho meu pai criou, com 2 meses, porque ele não é filho biológico do meu pai. E eles sempre tiveram um relacionamento bem complicado, assim. Não existe uma regra, sabe? Mas eu não consegui encontrar um caso até hoje que vai nessa contramão. Todos carregam desconfortos, problemas, conflitos, muitos. Mas se a gente for entender essa coisa da genética, essa coisa, na verdade, da epigenética, que não é nem a genética, fica fácil de entender, né? Como que eu posso modelar uma criança que já tem dentro dela, né, todo um contexto que vem dos pais biológicos? Olha como é complexo. Porque Sim. às vezes mesmo quando os filhos são nossos, já não é tão simples. Exato. Porque tem genética do pai, genética da mãe, que se junta tudo no mesmo elemento, numa mesma criança. Sim. E isso é muito forte. Inclusive, tem um caso que viralizou recentemente do filhinho da Giovanna Eubank, que ela adotou e tudo mais. E no vídeo ele fala que ele queria voltar lá pro país de origem dele. Enfim, viralizou, gente, tá na internet. E depois ela até faz uma leitura daquele momento, aos olhos dela, né? E uma coisa interessante que ele fala é que se ele pudesse ter um superpoder, ia ser o de curar. Pequenininho, o menininho fala isso. Mas o que eu achei assim, mais interessante é mesmo ele sendo adotado tão pequeno por eles, né? E uma família abastada, né? Que, né, pode fazer tudo por ele. Ele fala de voltar às origens. Há um grito silencioso dentro do adotado. Um grito que nem ele mesmo ouve. Um grito onde ele pede para ficar frente a frente com aquele que muitas vezes ele nem sabe quem é. Sim. Sabe? É muito complexo. Eu tive em audiência pública no Senado Federal falando sobre esse tema, inclusive. E é um tema que a sociedade precisa olhar com carinho para isso. Porque, volto a dizer, eu acho um processo social lindo. Aquele que tem a iniciativa de falar, eu vou pegar um filho para criar. Eu vou pegar uma criança para cuidar. Que é o certo, né? Sim. Esse é a frase mais correta. Sim, sim. Como que eu vou pegar um filho para criar seu filho, não é meu? Aham, entendi. Né? E aqueles que chamam os cachorros de filho? Aí Você tem cara de cachorro? O cachorro tem pai e mãe. Ou não tem? Sim, sim. Samuca. Cachorro não tem pai, uma cachorro não tem pai e mãe? Não, né, Sim. Samuca? Cachorro. Cachorro tem pai e mãe. Sim. Se eu fico chamando o meu cachorro de filho, Significa significa que eu tenho mais dificuldade de ter filho. Eu escrevi um artigo sobre isso. É real mesmo. A visão sistêmica dos animais domésticos. Existe uma visão para isso. Isso é um assunto que a gente pode explorar um outro dia. Um episódio E isso tá bem inteiro. alta, né? O pai de pet. Sim, Sou pai de pet. não.
Não, não, não. De forma nenhuma. Isso é uma violação absurda. Não dá, né? Eu sei que faz com amor, mas é que eu falo, vamos separar o amor do vínculo. Sim. Você tem direito de amar quem você quiser, mas não é seu filho. Olha bem pro seu... Pega seu animalzinho querido, coloca ele do seu lado, assim, no seu ombro, e põe no espelho você e ele. Vê se tem algo parecido. Se tiver, tem algum problema aí. E pegando Né? esse gancho Sim, assim, eu sim. vejo que quem eu já vi chamando animal de filho, né? Pet de filho, geralmente eu via também muita fragilidade emocional nisso daí, hein? Sim. Tem. Aí tem muitas coisas a ser olhado, né? Vai ser cancelado, hein, Gustavo? Problemas... Não, mas é real, pô. Vai chamar sou pai de pet. Não, Aí não dá, né? Não, tem muitos. Tem pessoas que Mas eu entendo. que arrumam um animal para substituir um relacionamento. Sim. Sabe? A pessoa teve uma desilusão amorosa, uma desilusão no relacionamento e acaba pegando um trauma. Tipo assim, hoje mesmo por telefone, a hora que eu acabei de sair de lá, eu atendi uma pessoa que falou: Cássio, eu não quero mais saber de mulher. Eu falei: calma. É um momento, daqui a pouco vai passar, você vai se estabilizar. Mas é assim que acontece. Eu não quero mais saber de homem, não quero mais saber de mulher, eu não quero mais saber de... Você acaba pegando um cachorrinho, né? Sim. Para se fazer Aquele companhia. amor ali, Sim, quer eu canalizar. ouço muito isso. Sim. Muitas pessoas na pandemia falaram: Cássio, na pandemia eu fiquei isolada, fiquei sozinha, e eu peguei o meu cachorro, que aqui como se fosse meu filho. Mas entendeu? Mas aí Sim. tem uma fragilidade. Tem, claro. Não que não tem que amar os animais, tem que Não. amar, tem que cuidar Tem que amar, bem. mas não são filhos, Não são né? filhos. Aí é um cuidado que tem que tomar, porque o olhar sistêmico pede que a gente coloque cada elemento no seu verdadeiro lugar, né? Eu não sei se vocês já viram casos de marido e mulher que perderam a intimidade, se tornaram irmãos e chama a mulher de mãe e a mulher chama o marido de pai. Tem muito disso. Isso é um absurdo. Você vai dormir com a sua mãe? Você vai dormir com seu pai? Não dá, né? O que você espera de um casal assim? Gente. Vocês já viram isso? Não, pra mim é Não tem- surpresa. Hoje é surpresa mesmo, porque a gente ouviu isso mais, talvez há uns 30, 40 anos atrás, mas existe até hoje. Eu presenciei muitos casos assim. Muitos. Talvez alguém que está assistindo aí conheça alguém que faz isso. Nossa. Não é pouco. Então, nós estamos falando de um tema, mas assim, o olhar para tudo isso é colocar cada elemento no seu lugar devido. Então, quando eu chamo minha esposa de mãe, meu Deus, até arrepia, né? É uma coisa Misericórdia. complexa, Tá né? repreendido. Sim. É um grau de complexidade muito grande. Então, aí você imagina o modelo de relação do casal quando o marido chama a esposa de mãe e a esposa chama o marido de pai. Né? Interessante que, assim, dessa forma eu nunca tinha visto, mas eu já vi, por exemplo, meninas que tiveram problemas com o pai, que acaba sempre se relacionando com homens mais velhos, ou buscando a figura paterna em relacionamentos, assim. Tem muito. Inconsciente, totalmente inconsciente. Tem. Normalmente, tudo que ela não quer é ter um modelo igual ao pai. Mas tudo que ela busca é exatamente o modelo igual ao pai para poder ter um pai que ela não teve. Exatamente. Isso acontece com mulher através dos homens e dos homens buscando mulheres, assim. Quando ele acorda para o mundo já é tarde, ele já está 4, 5 anos com a pessoa assim. Imagina o modelo de relacionamento como é. E é um modelo já colapsado, difícil de reparo até. Aí é mais para um olhar para outros assuntos que nós vamos falar algum dia sobre relacionamento de casais, tal, para a gente não fugir do nosso tema, mas isso existe muito, mas muito. Isso quando a gente ouve, mas quantos estão assim e não falam? Tem nem coragem de falar.
Sim. Tá cheio. Ô, Cassião, sabe o que é legal trazer você aqui, você compartilhando aí? Cassião é uma fonte de sabedoria. Não, porque assim, ó, eu na minha ignorância toda, muitas vezes ali eu via pessoas tendo problemas no qual eu não estava emocionalmente envolvido. Eu falava, cara, uma coisa que parece que é tão simples dessas pessoas se alinharem viram uma guerra, uma coisa tão chata, desgastante, assim, para quem tá envolvido, para quem tá assistindo aquela cena, porque indiretamente, de alguma forma, você convive ali naquele meio, pessoal, profissional, já vi isso em ambiente familiar, já vi isso em ambiente corporativo, pessoas que não se bicam, você nem sabe a razão. Desculpa até o palavreado, mas assim, parece uma cena até idiota, assim, de você... Pessoas maduras, com uma trajetória de vida ali, percorrida, já às vezes com filho, com bagagem profissional. Tô falando de criança e adolescente, né? Falando de adultos. Mas depois, entendendo um pouquinho aí, sempre quando você traz a constelação, comecei a perceber que muito desses gritos e barulhos e birras, aquilo ali é só a pontinha do iceberg, né? Essa pessoa ela já traz toda uma bagagem da vida, né? Traumas assim que não foram reparados, pessoas que têm aquela frustração. Já vi situações assim de estar um ambiente harmônico e de paz e do nada sempre tem aquele que causa. Você fala, pô... E aí, conversando com você, eu consegui... Cara, não é isso que tá... Não é esse copo que tá transbordando. Na verdade, tem um balde aqui que... Então aqui é só a gotinha e a pessoa... Um balde invisível. Um balde invisível. Que vai abastecendo o copo sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. Na verdade, isso aí... Existe até um ditado popular que diz, né? Quem tá de fora vê melhor, né? Não tem um ditado, Sim. não sei se é bem assim, mas é baseado nisso. Isso é uma realidade. Uma realidade nua e crua. Existem, inclusive, estratégias que não tem nada a ver, inclusive, com a própria constelação, nem com a visão sistêmica, mas existem estratégias para a gente, dentro da gente mesmo, sair fora da gente. Para a gente poder olhar fora do calor da emoção. Entendi. Porque você está olhando eu discutir com ela, nós dois estamos no calor da emoção. Sim. Então, emocionalmente, nós não estamos dentro de uma fonte de equilíbrio saudável. Mas Sim. quem está de fora, tá só assim, tranquilo, ó. Que coisa de louco. Que gente maluca. Né? Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Tem nada a ver essa conversa. Essa conversa não leva nada para lugar nenhum. Mas nós estamos dentro do calor da emoção. Nós não percebemos nada disso. Sim, mas tá com aqui, né, a visão... Mas existem estratégias pra gente, dentro da gente mesmo, fazer essa separação. Para não entrar nesse contexto. Né? Para que a gente possa manter o equilíbrio. Porque você vai estar dentro de um contexto de uma negociação, né? Onde ferve a emoção, né? Ou numa reunião, ou num diálogo de DR pesado, você tem que manter um nível de consciência e de emoção bem sossegado. Equilibrado. Né? Até hoje por telefone estava fazendo um alinhamento de uma separação de casal e eu falei, no conflito, na raiva, não vai sair nada bom. Tem que ser com calma, com discernimento, com consciência, sem xingo, sem briga. É difícil? É difícil, mas é o melhor caminho. É melhor sofrer 10 minutos, mas ter o resto da vida tranquilo, do que no calor da emoção, para você manter a palavra mais alta, gritar e humilhar a pessoa para que depois ela possa fazer alguma coisa que possa gerar sequelas, feridas longas. Então, tudo isso aí faz parte. Mas, voltando ao nosso assunto da adoção, é um processo que requer a inclusão de quem está excluído. Não tem como
um adotado ter uma vida plena, uma vida razoavelmente estável, mantendo alguém excluído. Não importa se ele saiba quem é. Dentro do nosso trabalho, não há necessidade de eu colocar a pessoa uma na frente da outra. Nós temos o recurso de poder incluir quem está excluído dentro do sistema, mesmo sem saber quem é. Cássio, por exemplo, e quando a pessoa ela é adotada, não porque ela foi rejeitada, mas porque, sei lá, uma fatalidade aconteceu. Nesse caso, é mais fácil o processo? Não muda? Como que... Qual o olhar da constelação? Não tem diferença, né? Vocês participaram de uma vivência, né? Eu lembro de nós estávamos até conversando com o menino aí agora, eu não sei quem que é ele, mas aquele menino, eu lembrei dele na hora, mas eu não lembrava de onde eu conhecia ele, né? Ah, que tava agora. Isso. Tá. E ele o falou... Luan e o Lúcio? Não, o Zé Boito. Ah, tá. E ele falou que me conhecia naquele outro instituto, que foi exatamente uma pessoa que me viu uma vez, e ele falou, Cássio, eu vou abrir um instituto para você, nós vamos trabalhar junto. E ele abriu mesmo. Foi na Vila Industrial, um lugar super gostoso, bacana, e ele acabou falecendo, né? Ele até citou o nome da pessoa. E eu lembro numa constelação com pessoas nesse lugar, em que uma menina de 18 anos foi constelar e ela relatava muito sobre ansiedade. Era o que ela relatava. Então, assim, para a gente entender para onde vão as sequelas. Nós estamos falando de adoção, mas assim, a irradiação disso, para onde vai? Se fosse apenas por uma ansiedade, glória a Deus, estaria até bom, né? Mas ela relatava isso. Beleza. Então começou o processo, né? Quando já estava quase no fim, eu senti dentro do campo que não estava concretizado, faltava alguma coisa. Mas eu não sabia porque, igual o que vocês foram, lá também tinha um andar de baixo e o andar de cima onde tinha a sala que a gente fazia o processo da constelação com pessoas, que nós chamamos de constelação em grupo. E eu não acompanho quem chega com quem veio com quem trouxe quem, eu já fico lá em cima, como vocês viram aquela vez, né? Eu fico lá em cima e aguardando as pessoas chegarem. E essa menina, eu lembro até o nome dela, não vou falar, mas eu lembro até o nome dela, por incrível que pareça, isso já faz... Existem algumas que marcam muito, são mais de 4.200 e tem umas que marcam. Essa marcou muito, porque ela levou a mãe dela, mas eu não sabia. Mas ela levou a mãe dela, a mãe mesmo. Biológica. Certo. Mas eu não sabia, nem sabia quem era, eu não sabia nem quem estava lá. E quando estava terminando a constelação dela, o campo não estava fechado, não estava faltando alguma coisa. Parecia que estava bom, mas não estava. Aí eu pedi para ela, traz uma pessoa para representar sua mãe. Obviamente, ela foi super perspicaz, sensível. Ela já devia ter entendido tudo que já tinha acontecido. E não foi pegar a própria mãe. E pegou uma pessoa para representar a mãe. Tranquilo. Aí a pessoa, eu lembro que ela entrou, ficou de lado, assim. E aí também não estava legal. Aí eu falei assim, traz uma pessoa para representar a mãe da sua mãe. Quando eu disse isso, a mãe que estava sentada precisou de umas 4, 5 pessoas para acudir ela. Começou a passar mal, chorava de um jeito e assim, se jogou da cadeira no chão. Precisou de umas 4 pessoas para poder... E ninguém estava entendendo nada, nem eu. Aí eu dei uma pausada sutil no processo. E eu fiz uma pergunta que eu nunca me lembro de ter feito em nenhum lugar. Eu pedi para a pessoa olhar para o lado e falei assim, você conhece ela? Tipo assim, eu pedi para a filha olhar para a mãe e perguntar, você conhece a sua mãe? Quer dizer, é uma pergunta incomum, você conhece a sua mãe, não é verdade? Não é normal você fazer essa pergunta. Sim.
eu lembro bem que a pessoa fez esse movimento assim, ó. 3 vezes. Nunca vi. Nunca vi. Eu falei, nunca vi. E a mulher mais chorando ainda. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Fiz todo o processo de reparação. E quando nós entramos no feedback, ela foi a primeira a pedir a palavra. Se desculpou, mas ela não conseguiu se conter. E aí ela contou que era muito pesado para ela ver aquilo, porque ela lembra que nasceu em algum lugar do Nordeste, mas não sabe nem o estado. E que, segundo diz a lenda, os pais deram ela para os enfermeiros. Nossa. Aí a filha dela, que é filha mesmo, né? Tinha problema de ansiedade. Aliás, tem muitas outras coisas, né? Então, você vê como isso vai irradiando. Vai irradiando, entendi. Né? Vai. Imagina a vida dela mesmo, né? Inclusive, de novo, voltando a esse rapaz de hoje, rapaz, um senhor já, né? Ele tinha gagueira. Não conseguia falar. Ele até foi curado disso e tudo mais. Então, de fato, né? Você vê que vai... Acho que ele tinha tanta ansiedade também, no caso, até para falar, ele era muito tímido. Venceu a timidez, hoje é um palestrante, escritor. A história dele é fantástica, né, Gu? Sim. Mas desse forte. processo, e eu perguntei quando existe o luto, porque mesmo a mãe dele faleceu, porque estava gerando o sétimo filho, e ela acabou falecendo, só que ele se sentia abandonado pela mãe também. Ele tinha esse sentimento de abandono da mãe, ele tinha 4 aninhos. Todo um... Existem os fatos reais, que são os fatos onde eu não conheço meu pai e minha mãe. E isso é trazido à tona, isso é explicado muitas vezes. Existem casais que explicam, você não é nosso filho, mas nós cuidamos de você como se você fosse. Existe de tudo. Existem pessoas que escondem. Hoje é menos comum, mas antigamente era muito comum não dizer que a pessoa era adotada. Escondiam. Pode ver que tem muitos casos. Eu vi um caso de uma... Não dura muito. Uma consteladora. Ela vai perceber. Que ela também falou sobre isso. Que a moça descobriu que ela era adotada, que ela foi adotada, que o pai não era o pai dela, na verdade, na constelação. E aí ficou muito assim, brava com a consteladora, com tudo que ela estava enxergando ali. E ela falou, não é possível, não é possível. Voltou para a família e questionou. É meu pai? Quem é meu pai? E aí veio a... Peguei um caso interessante outro dia. O marido desconfiou que o filho não era dele. A mulher ficou passada. Pô, nós estamos juntos há 10 anos. Nosso filho tem 6. Não, mas eu quero fazer DNA. Tudo bem, eu faço. Mas a gente se separa depois do DNA, independente do resultado. Ele falou, tudo bem, mas eu quero. E fez. E deu que não era. Só que mais assustador é que ela também não era a mãe. Gente! Aí ela começou a ficar buscando as imagens do hospital. Lembrando. Ela lembrou de um nome de uma pessoa, que era um nome pouco comum. Não era um nome comum, não era um nome simples, eu não me recordo o nome. E ela foi buscando na internet, por tudo quanto é lado, e ela achou a pessoa. Aí ela ligou para a pessoa e falou, olha, está acontecendo algo assim. E eu queria que você refletisse a respeito, que é possível que o seu filho seja meu filho, e o meu filho seja o seu filho. Aí você imagina, o amor o amor, como que fica o amor aí? 6 anos já. E o amor aí, como fica? Aí até uma boa enquete, né? O que você faria? Então, sim, imagina, porque é difícil decisão, né, não? Boa, lógico. Gente. O pai desconfiou? Como?
Ele desconfiou pela aparência. A mãe não. Realmente o pai estava certo, a aparência era bem discutível. Daí tinha uns casos no Fantástico alguns anos Aí, atrás. então, Né? então aí você vê o grau. grau de complexidade, quer dizer, é um processo cruzado, né? Aí já é um problema mais do lado do hospital do que aconteceu lá dentro. E de fato, a mulher também fez e deu o que o filho não era. Aí vem a pergunta, o que você faria numa situação dessa depois de 6 anos? Você pegaria o filho seu de volta ou você iria pro lado do amor? Você iria pro lado do vínculo ou pro lado do amor? Pro lado dos dois não dá pra ir. Nossa, que Caraca, Gastão, você complicação. quer fechar o episódio deixando... Porque Gente. eu mesmo fiquei pensando, eu não teria uma resposta pra isso. É interessante que conforme você vai contando, eu pensei, nossa, então ela já sabia que não era dele. De repente você Não. fala, mas ela também não era. Não, ninguém. Se que ficasse todo Meu. mundo calado, ia ficar assim. Vai levar a vida dessa... Porque a outra, Acreditando... o outro casal tava tranquilo. E ficou assustado quando ela falou, não Meu pode Deus. ser. Não é como isso? Ela falou, então, você tem todo o direito de não acreditar, mas a gente tem provas aqui já. Meu marido levantou e foi até tenso, porque eu disse para ele que eu não aceitaria isso e que era impossível não ser filho dele. Sim. E na verdade eu não era filho dos dois. Não era filho dele. Ela não era filho de nenhum dos dois. Meu Deus. Ela foi super prudente e sensível quando saiu o resultado que não era o filho dele. Então ela pensou assim, eu nunca traí ele. Exato. Então como pode? Aí o que ela fez? Fez o exame também. Exato. E deu que não era de nenhum dos dois. Olha que situação complexa. Exato. Complexa. Aí você fala, cara, se isso é uma adoção, isso é uma adoção de dupla transferência. Sim. Coisa rara. Quase próximo do impossível. Quantos casos desses a gente conhece? Sim. Nem na novela. É, Mas pode acontecer. E Cassião, infelizmente, esse tema aqui que tá tão aquecido e importante, estamos Vai dizer que já encerrando. deu tempo. Deu tempo, Samuca tá até batendo o sino aqui. Eu acho que esse tempo de vocês, esse relógio não tá certo. Não tá certo, né? Que o papo tá bom demais, hein, Vidinho? tá, nossa, tinha assunto hoje, hein? Tem. O Cassião ficou horas e horas aqui, ó. ouvindo. Nós só falamos o pré-primário da adoção. Não entramos nem no aborto. Vamos já deixar Concorda, o não? gancho aqui, Então, ó. já fica. Pro próximo episódio já ser o aborto, então. Pra que a gente ficou nessa pendência aí. Mas, Cassião, que mensagem aqui que você deixa aí pra galera sobre esse tema? E já convocado pro próximo episódio, Cassião. A mensagem é que se você pegou um filho para criar, eu tenho certeza que você pegou para amar. E o máximo que você pode fazer é amar mesmo. Não dá para fazer mais que isso. Mas começa a perceber os modelos comportamentais, as atitudes, os comportamentos dessa criança e ame incondicionalmente. Mas entenda, há muitos recursos para reparar isso, para que vocês possam ter uma vida plena, uma vida estável, uma vida feliz. Tanto você que fez esse ato generoso de pegar um filho para criar, como o vulnerável, a criança que mal sabe de onde veio. Há recursos. Se não houvesse, não tem, mas há recursos para que todos possam, cada um no seu lugar, viver uma vida plena, harmônica e saudável. Aí sim, hein? Top demais. Mas é verdade, mas tem que procurar, né, Cassião? Tem que Sim, buscar existe ajuda. recurso. Se não existisse, a gente fala, não tem o que fazer. Vamos Sim, fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor não é o melhor. não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, o que eu digo, ame condicionalmente. Você pegou para isso, né? Você assumiu, né? Assumiu esse compromisso lindo, maravilhoso, que é um dos mais lindos que eu conheço socialmente. Sim, né? sim. Então,
faça seu papel como pai, mesmo não sendo o pai biológico, sendo o pai do amor. Top. E aí, Medina? Vamos finalizar, porque senão o nosso diretor não volta. Curta, comente, compartilhe, siga as nossas redes sociais. É um prazer ter vocês aqui conosco. Quantos seguidores, Jago? Tá contando? Quase 6. Quase 6. O diretor tá acompanhando. Inscritos no canal no YouTube, mais de 70 mil visualizações. Somos muito gratos. Muita coisa para subir, muito conteúdo legal, inclusive vários vídeos do Cássio aqui. E é isso aí. Certo, Cassião? Cassião, você sabe que você mora no meu coração, né, Cassião? De verdade. E eu acho que você não faz mais que obrigação. É, né, Cassião? É. Cassião tá Será que é um caso de adoção aqui? É isso? Vai ver que pode ser, né? Cassião é de verdade mesmo. Cassião me prometeu que vai colocar Newcastle na camisa do Guarani, hein? Tô brincando. Galera, gratidão aí pra todos e até a próxima, Cassião. Tamo junto, hein? Até breve. Valeu, valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!